Você tem medo da morte? Afinal, quem não tem medo da morte? No fundo, todos nós temos um pouco de medo da morte, não é mesmo? Mesmo com a mensagem espírita, mesmo acreditando na imortalidade da alma, na reencarnação e participando de reunião mediúnica, dialogando com os espíritos ou recebendo-os, no caso de ser médium. Mas por que esse medo da morte? É porque, na maioria das vezes, nós temos a teoria, mas nem sempre deixamos que essa teoria, de fato, nos transforme e nos prepare para o depois da morte. Eis aqui uma outra questão. O que será que tem depois da morte? Ou melhor ainda, o que será que acontecerá comigo depois da morte? Muitos espíritas têm esse receio, têm esse medo, porque diante de saber que todos nós vamos sempre responder pelo que fizemos aqui na Terra, muitos têm a consciência um pouco culpada, porque apesar de conhecerem a doutrina espírita, não fizeram todos os esforços necessários realmente para se transformarem moralmente, para se melhorarem. Mas isso não pode nos paralisar e não podemos ficar fugindo da morte, que é uma fatalidade. Ou você conhece alguém na história humana que não morreu e continua vivo até hoje. Bem, Elvis Presley não vale, porque esse será lembrado sempre. Por isso os americanos dizem que Elvis não morreu. Mas, claro, que fisicamente ele morreu e sua alma retornou ao mundo espiritual. Ou seja, todos nós morremos. Aliás, já morremos várias vezes, porque já tivemos várias existências, não será a primeira vez. O que o Espiritismo nos traz é o conforto através do esclarecimento, dizendo: calma, não precisa temer a morte. Ela não é o fim de tudo, nem vai nos levar ou para o inferno com sofrimento eterno, nem para o céu, para uma beatitude eterna. Não. A morte é aquela passagem que fazemos da vida corporal, material, para a vida espiritual, que é a nossa realidade. Se vamos sofrer, se não vamos sofrer, se vamos encontrar a felicidade ou uma felicidade relativa, isso só depende de nós mesmos, daquilo que estamos fazendo aqui na Terra. Quanto mais amor, quanto mais caridade realizarmos, mais estaremos aptos para encontrar paz e felicidade no retorno ao mundo espiritual. A dimensão, a medida é sempre o amor. Quanto mais amor ao próximo, melhor retorno ao mundo espiritual. Quanto menos amor ao próximo, pior retorno para o mundo espiritual. Mas confiemos em Deus, que é bom, justo e misericordioso. E façamos então todos os esforços para vivermos com dignidade, com ética, com caridade e assim nos melhorando também a humanidade. E quando a morte chegar, estaremos então preparados, porque saberemos não apenas na teoria, mas por convicção, por fé, que não somos o corpo,
somos a alma imortal e que vamos dar o voo para nos libertarmos da matéria e vivermos então mais plenamente a nossa realidade espiritual. Então, quando o tema for morte, não é preciso estremecer, porque afinal ela não existe.